Episódio oferecido pelo Professor Ruba, especialista em preparação para a cidadania húngara, aulas de húngaro e traduções de certidões brasileiras. Contato pelo e-mail profrubabr@gmail.com. O ano é 1944. E a cidade é Budapeste. Isso, Budapeste. E as ruas estão sob o peso sufocante da ocupação nazista. Imagina a cena que as nossas fontes descrevem. Um garoto de apenas 14 anos caminha pela cidade. Usando um nome falso, Sandor Kiss. Exato. Ele vive escondido à vista de todos, tipo fingindo ser o afiliado de um funcionário cristão do governo, o Sr. Bauflus. A tensão era constante, né? Sim, um único deslize. Uma única palavra fora do lugar, ou um comportamento que levantasse suspeitas, e a consequência seria fatal. Não só para ele, mas para todo mundo ao redor. E o instinto de sobrevivência exigido para viver essa mentira diária, para ler as intenções das pessoas na rua antes mesmo que elas falassem, moldaria a mente desse jovem de uma forma muito profunda. Muito profunda. E décadas depois, esse mesmo garoto não estaria mais se escondendo. Ele iria forçar o Banco da Inglaterra a se ajoelhar. Acumularia uma das maiores fortunas do planeta. E se tornaria, possivelmente, uma das figuras mais polarizadoras do mundo moderno. Então hoje, o nosso mergulho profundo é sobre a vida de George Soros. A missão aqui é ir muito além da retórica política inflamada. E daquelas manchetes sensacionalistas também. Com certeza, nós vamos destrinchar uma pilha de biografias, de registros financeiros, documentários, tudo isso para separar o homem real, com todas as falhas e genialidades do mito que se criou ao redor dele. E a chave para entender essa figura histórica é justamente abraçar a complexidade, sabe? Sem tentar simplificar as coisas. Porque estamos lidando com um homem que parece viver nas próprias contradições do nosso sistema global. De um lado, os registros nos mostram aquele especulador financeiro implacável, o predador dos mercados de capitais que lucra com as fraturas das economias nacionais. E do outro lado, nós temos um dos maiores e mais ativos filantropos que o mundo já viu. Alguém que doou bilhões para tentar consertar as injustiças que esse mesmo sistema financeiro muitas vezes acaba agravando. O nosso objetivo hoje não é julgar. Como pesquisador, eu estou focada em entender como essas duas facetas coexistem na mesma pessoa. Nós vamos olhar para os fatos de uma vida que atravessou e em muitos momentos influenciou os maiores eventos do século XX e do início do século XXI. E para entender como ele chegou a esse ponto de influência, a gente precisa voltar lá para o começo. George Soros nasceu em 12 de agosto de 1930, numa família judaica de classe média, lá em Budapeste mesmo. Mas tem um detalhe que muita gente não sabe. O sobrenome original da família não era Soros. Era Schwartz. O que nos leva à figura central da infância dele, o pai, Tivadar. Tivadar era advogado, escritor e, de uma forma muito peculiar, um ávido esperantista. Para quem acompanha a nossa análise e talvez não lembre, o Esperanto é aquela língua artificial criada lá no final do século XIX com a intenção utópica de unir a humanidade superando as barreiras nacionais. Tivadar era tão engajado nisso que foi um dos fundadores de uma revista literária em Esperanto. E foi ele quem decidiu mudar o sobrenome da família de Schwartz para Soros. Isso foi em 1936, e o motivo já era um prenúncio sombrio. O antissemitismo estava crescendo de forma assustadora na Europa. Ter um sobrenome que soasse menos judaico e mais húngaro era puramente uma tática de adaptação. E a palavra Soros em Esperanto significa vai voar alto. Acabou sendo uma escolha tragicamente profética, se a gente considerar tudo o que viria a seguir. E as lições de sobrevivência que o pai passou para a família durante a guerra são de arrepiar. Quando as tropas alemãs marcharam sobre a Hungria, em março de 44, Tivadar percebeu imediatamente que as regras da sociedade civilizada tinham evaporado. Ele não hesitou. Comprou papéis falsos de identidade para todo mundo e fragmentou a família em esconderijos diferentes. A lógica era bem fria, mas necessária. Se um fosse pego, os outros ainda teriam chance de sobreviver. Ele chegou a financiar essa operação vendendo documentos falsos a preços altos para pessoas ricas. E com esse dinheiro, ele fornecia documentos de graça para os judeus mais pobres. Tem um relato específico dessa época nas biografias que ilustra perfeitamente a mente do pai dele.
Um dia, o jovem Jorge acompanhou o pai até uma tabacaria. Era um momento em que judeus já estavam estritamente proibidos de comprar cigarros. E na porta da loja havia várias pessoas com a estrela amarela grudada na roupa, totalmente marginalizadas. Quando o pai dele saiu da loja, ele pegou um maço de cigarros e simplesmente começou a distribuir entre aquelas pessoas na rua. O filho ficou apavorado com o risco absurdo de chamar a atenção daquela forma e perguntou por que ele tinha feito aquilo. E o pai respondeu de forma muito simples. Ele disse: "Não quero que pensem que todo cristão é uma pessoa ruim." Essa não é apenas uma anedota sobre coragem diante do perigo. Se a gente analisar a fundo, essa é a gênese de toda a filosofia operacional do George Soros. Ele aprendeu da pior maneira possível. Em tempos anormais, seguir as regras normais significa a morte. Exatamente. Essa capacidade de ler o ambiente, de perceber quando o sistema sai do seu estado de equilíbrio e as leis habituais deixam de funcionar, foi forjada sob a ameaça de extermínio. E décadas depois, ele aplicaria exatamente essa mesma lógica, essa ideia de reconhecer a anormalidade para identificar bolhas e crises nos mercados financeiros globais. A mecânica mental de sobrevivência e a de especulação nasceram exatamente no mesmo lugar. A própria saída da Hungria no pós-guerra parece roteiro de filme de espionagem. Em 1947, com a cortina de ferro já descendo sobre o leste europeu, O regime comunista se instalando com força. a família usou um congresso mundial de Esperanto em Berna, na Suíça, como pretexto para conseguir passaportes e sair do país. De lá, o George partiu sozinho para a Inglaterra, deixando a terra natal para trás. Mas a vida em Londres passou longe de ser fácil para um refugiado de 17 anos. Foi num período de extrema privação. Ele não chegou lá como um gênio das finanças. Chegou como um imigrante tentando sobreviver. Ele trabalhou como garçom, lavador de pratos, salva-vidas, vendedor, porta a porta e até carregador de malas em estações de trem. E tem um episódio bem revelador dessa época. Trabalhando na ferrovia, ele quebrou a perna. Sem conseguir se sustentar, recorreu a uma instituição de caridade judaica. E nas cartas enviadas à família, ele confessou que exagerou um pouco a gravidade da situação financeira dele, para garantir que conseguiria o auxílio. Sentindo culpa por essa manipulação, ele escreveu ao pai. E a resposta do Tivadar foi marcante. Ele disse que o filho agora era um devedor da humanidade e que, quando tivesse condições, teria que pagar essa dívida com juros. Mas a verdadeira transformação em Londres ocorreu quando ele conseguiu ingressar na London School of Economics. Foi lá que ele conheceu o filósofo Karl Popper. O autor do célebre livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. O conceito de sociedade aberta defendido por Popper propõe que ninguém tem um monopólio da verdade e que governos devem ser transparentes, abertos a críticas e pautados pela tolerância. Para um jovem que tinha acabado de sobreviver ao nazismo e fugido do comunismo, essa filosofia se tornou a bússola intelectual e moral que guiaria toda a sua vida pública. Sabe o que mais me intriga nessa história? É o contraste do que acontece logo a seguir. Em 1956, ele se muda para Nova York. E as fontes deixam claro que o plano original dele não era construir um império financeiro. Ele queria juntar $500 mil no mercado financeiro, voltar para a Europa e viver como um filósofo de prestígio debatendo ideias. Só que ele acabou descobrindo que tinha um talento quase instintivo, quase predatório para os investimentos. Ele começou no mercado de arbitragem. E para quem os ouve e não está familiarizado com esse termo, como isso funcionava na prática naquela época? A arbitragem, especialmente ali na década de 50, era basicamente explorar a ineficiência da comunicação. Soros comprava um ativo na Europa, que estava sendo negociado a um preço um pouquinho mais baixo. E vendia quase instantaneamente em Nova York, onde o preço estava um pouco mais alto. Isso, ele embolsava a diferença. Hoje, algoritmos fazem isso em milissegundos, mas na época exigia uma rede de contatos gigantesca, intuição e ação rápida. Mas o pulo do gato não foi a arbitragem em si. Foi... Não. O pulo do gato foi quando a filosofia do Popper encontrou o mercado financeiro. Soros percebeu que a teoria econômica clássica, aquela que ensina que os mercados são eficientes e sempre tendem a um equilíbrio racional, estava fundamentalmente errada. E, a partir daí, ele desenvolveu o que chamou de teoria da reflexividade. Isso mesmo.
Essa teoria parece ser o grande diferencial dele em relação aos outros investidores. Como a gente pode traduzir a reflexividade para o nosso dia a dia? Pense da seguinte forma. A economia tradicional diz que o preço de uma ação reflete perfeitamente a realidade daquela empresa. Soros diz exatamente o oposto. Ele argumenta que os mercados são movidos pelas percepções humanas e nós, humanos, somos falhos, emocionais e cheios de vieses. A grande sacada da reflexividade é que essas percepções distorcidas não apenas interpretam a realidade de forma errada, elas alteram a própria realidade. Correm para sacar o dinheiro. E o banco, que até então estava saudável, fica sem liquidez e realmente quebra. Exato. O pensamento afetou a situação e a nova situação afeta o pensamento. É um ciclo de feedback que cria bolhas gigantescas e crises profundas. E foi usando essa lente de procurar onde a percepção geral estava dramaticamente descolada da realidade que ele fundou o Quantum Fund. Era um fundo estruturado para assumir riscos enormes operando em quase qualquer mercado do mundo. Só para dar uma dimensão do sucesso dessa abordagem para quem está ouvindo. Quem investiu $100 mil com os Soros em 1969 viu esse valor se transformar em mais de $350 milhões ao longo de 3 décadas. É um número surreal. E o momento em que essa teoria de identificar falhas no sistema ganha os holofotes do mundo inteiro acontece em 16 de setembro de 1992, o dia que entrou para a história como a Quarta-feira Negra. Pelo que as fontes relatam, Soros olhou para o Banco da Inglaterra e percebeu que eles estavam blefando. O governo britânico estava tentando manter o valor da libra esterlina artificialmente alto, atrelado ao marco alemão, por questões políticas europeias. As taxas de juros no Reino Unido estavam subindo para níveis absurdos para tentar segurar o valor da moeda. Mas a economia do país estava enfraquecendo muito rápido. Soros viu essa simetria e decidiu agir. E a escala da ação foi algo nunca antes visto, né? Soros e sua equipe perceberam que o Banco da Inglaterra não teria reservas suficientes para continuar comprando a própria moeda caso houvesse uma pressão de venda maciça. Então o Soros montou uma posição gigantesca operando a descoberta. Espera, vamos pausar aí porque operar a descoberta é um jargão bem pesado no mercado. Como a gente explica isso de forma simples para quem não trabalha em Wall Street? Claro. Imagine que você acredita que o preço de um carro de um modelo específico vai despencar no mês que vem. Você vai a uma locadora, pega esse carro emprestado e o vende hoje por R$100 mil. Certo. E guarda o dinheiro. Isso. No mês seguinte, como você previu, o preço do carro cai para R$60 mil. Você vai ao mercado, compra o mesmo modelo de carro por R$60 mil, devolve para a locadora e embalsa os R$40 mil de diferença. Ou seja, você lucrou com a queda. Exatamente. O Soros fez isso, mas como a moeda de um país soberano. E não foi uma aposta pequena. Ele pegou emprestado e vendeu a descoberto equivalente a $10 bilhões em libras esterlinas. Ele literalmente dobrou a aposta contra uma das economias mais tradicionais do mundo, forçando o mercado inteiro a entrar em pânico e vender libras também. Ele forçou a mão de um banco central. O Banco da Inglaterra tentou resistir, comprando bilhões de libras naquela manhã. Eles chegaram a subir a taxa de juros para 15% em um único dia. Mas no fim da tarde, o dinheiro acabou. O governo britânico foi forçado a capitular. Tiveram que retirar a libra do mecanismo de câmbio europeu e deixar a moeda desvalorizar. E o Soros lucrou mais de $1 bilhão em poucas horas. Ficou conhecido para sempre como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. O impacto desse evento reverbera até hoje. É por isso que quem nos acompanha deveria se importar com essa história. A Quarta-feira Negra mudou a forma como os governos operam. Mostrou que na era do capital globalizado, grandes fundos de investimento não regulamentados poderiam acumular poder de fogo suficiente para subjugar as políticas monetárias de nações inteiras. O governo britânico acreditava que a autoridade política deles superava a força do mercado financeiro global. O Soros provou o contrário de forma brutal. E no final das contas, foram os contribuintes britânicos que pagaram a conta bilionária dessa tentativa frustrada de manter um preço artificial. Os bancos centrais modernos hoje são muito mais cautelosos ao tentar fixar taxas de câmbio justamente por causa desse precedente criado pelo George Soros. Mas aqui entra a grande contradição da vida dele. Sim, o outro lado da moeda.
Ao mesmo tempo em que ele tirava bilhões de dólares do sistema financeiro explorando as fraquezas, ele começou a devolver o dinheiro de uma forma estrutural. E é super interessante notar que a primeira doação da vida dele aconteceu muito antes dos bilhões. As fontes revelam que em 1939, quando ele tinha só 9 anos de idade, ele juntou as economias que ganhou vendendo um jornalzinho feito à mão na praia e enviou o dinheiro para a resistência finlandesa. Eles estavam lutando contra a invasão soviética, na época. E essa semente se transformou na Open Society Foundations, uma das iniciativas filantrópicas mais poderosas do mundo. Responsável por doar mais de 32 bilhões de dólares ao longo das décadas. A abordagem dele para a filantropia era tão agressiva e estratégica quanto seus investimentos. Durante a Guerra Fria, ele usou a riqueza para tentar enfraquecer o bloco soviético por dentro, apoiando movimentos que promoviam a tal Sociedade Aberta do Karl Popper. E a tática era bem engenhosa. Ele financiou grupos de direitos humanos, apoiou o movimento sindical Solidariedade na Polônia e a Charta 77 na Tchecoslováquia. Ele até enviava máquinas copiadoras para grupos independentes no leste europeu. Pode parecer pouca coisa hoje em dia, mas naqueles regimes fechados que controlavam a informação, uma máquina copiadora era uma arma poderosa para disseminar ideias dissidentes. Em 91, após o colapso da União Soviética, ele doou 100 milhões de dólares para sustentar cientistas russos, evitando que o desespero financeiro levasse esses caras a vender segredos nucleares para regimes instáveis. Na terra natal dele, a Hungria, o impacto também foi monumental. Na década de 90, ele financiou a infraestrutura tecnológica para o primeiro serviço de e-mail gratuito do país, o Free Mail. Ajudando a conectar a população. Ele também fundou a Universidade Central Europeia, que virou uma instituição de excelência acadêmica por lá. E há um detalhe nas fontes que beira a ironia histórica. Ele pagou bolsas de estudo na Universidade de Oxford para jovens líderes promissores do leste europeu que mostravam potencial democrático. E um desses estudantes que recebeu financiamento direto do Fundo dos Soros foi um jovem político húngaro chamado Viktor Orbán. Essa conexão nos leva diretamente para o centro do furacão político atual. E é vital que a gente analise isso com a máxima neutralidade, focando pulamente no que os registros históricos e os relatos documentados mostram para a gente. Perfeito. As contradições de Soros geraram críticas severas tanto pela direita quanto pela esquerda. Começando pelas controvérsias financeiras, as táticas agressivas dele esbarraram na lei mais de uma vez. Em 88, o fundo dele comprou ações do banco francês Société Générale durante uma tentativa de aquisição. Anos depois, a justiça francesa o condenou por uso de informações privilegiadas, o famoso insider trading. Em 2008, na própria Hungria, a Autoridade de Supervisão Financeira aplicou uma multa altíssima, quase 500 milhões de forints, ao fundo de Soros por manipulação de mercado. Não ataque as ações do banco OTP. O Soros declarou publicamente que não tinha autorizado a operação e que lamentava profundamente, mas a multa foi aplicada e manchou a reputação dele no país. E com base nesse histórico financeiro, a crítica estrutural que frequentemente vem de setores da esquerda aponta para um paradoxo moral gigantesco. A questão levantada pelas fontes é muito direta. Como conciliar as ações de alguém que enriquece de forma implacável, explorando as falhas do capitalismo e apostando contra moedas de países, com o fato de usar esse mesmo dinheiro para tentar reparar os danos sociais e as desigualdades criadas por esse mesmo sistema? O debate é muito profundo sobre se a riqueza gerada por métodos frequentemente classificados como predatórios pode lavar a consciência do investidor através da filantropia. É uma tensão sobre se o fim justifica ou não os meios. E é uma contradição que ele mesmo frequentemente debate em seus escritos. Mas se a gente virar o espelho para as críticas que vêm de setores conservadores e de governos de direita, o Soros se tornou algo muito diferente. O vilão político definitivo. Governos de diversos países, com destaque absoluto para a Hungria sob a liderança de Viktor Orbán, o antigo bolsista que a gente mencionou, lançaram campanhas estatais massivas contra ele. A narrativa central, propagada por essas campanhas, é que o Soros usa as fundações
como uma fachada para operar um império das sombras, interferindo ativamente na soberania de nações, para forçar pautas globalistas. O ponto de maior atrito, segundo os registros que nós analisamos, foi a crise migratória europeia. As campanhas do governo húngaro acusaram os Soros de orquestrar ativamente um plano para inundar a Europa com imigrantes e diluir a cultura cristã ocidental. E quando a gente olha para o que as fontes mostram sobre a posição oficial dos Soros a respeito da imigração, tem uma diferença importante em relação a essas campanhas. Durante o auge da crise, ele de fato publicou ensaios defendendo que a União Europeia deveria aceitar uma cota de refugiados para lidar com o desastre humanitário. Porém, ele foi explícito em afirmar que a alocação e o acolhimento desses refugiados deveriam ser estritamente voluntários por parte dos países membros. Ele argumentou publicamente que não se pode forçar países a receberem pessoas que eles não desejam, da mesma forma que não se pode forçar os migrantes a se fixarem em países onde não querem viver. É o que os documentos mostram. E tem outro aspecto crucial que as análises históricas trazem sobre essas campanhas governamentais contra ele. Especialistas que monitoram o extremismo apontam que a linguagem visual e retórica usada em muitos dos outdoors e propagandas estatais reflete de forma preocupante antigos tropos e estereótipos antissemitas. Aquelas propagandas que frequentemente retratam os Soros como um titã financeiro oculto, manipulando o mundo, sorrindo de forma nefasta enquanto controla políticos como marionetes. Lembra muito o que assolou a Europa nas décadas de 30 e 40. E dada a história pessoal dos Soros como um sobrevivente do Holocausto em Budapeste, o eco histórico dessas campanhas na mesma cidade, décadas depois, adiciona uma camada bem sombria de ironia à situação. Com certeza. Olha, depois de mergulhar em temas tão densos, macroeconomia, espionagem, crises políticas globais, é fácil esquecer que por trás dessa entidade corporativa e política existe um ser humano. E as biografias revelam alguns traços pessoais que humanizam bastante a figura dele. Por exemplo, ele é um esportista incansável. Ao longo da vida, ele costumava nadar longas distâncias no oceano, esquiar intensamente e, mesmo numa idade muito avançada, continuou praticando tênis. Mas o xadrez parece ser a grande paixão intelectual dele. E ele não se contenta em jogar de brincadeira. Ele chegou a disputar uma partida contra a lendária grã-mestre húngara Judith Polgar. A própria Judith relatou que, embora ele não fosse um jogador profissional, jogou com muita agressividade e estratégia. Lutou bastante, mas, obviamente, acabou perdendo para ela. E talvez o traço mais surpreendente para alguém com um ego que poderia facilmente ser inflado por dezenas de bilhões de dólares seja a capacidade dele de autocrítica pública. Em várias entrevistas e livros, o Soros admite sem rodeios que, apesar de ser um gênio para ler mercados abstratos, ele é um péssimo juiz de caráter quando se trata de pessoas individuais. Mais intimamente, ele confessou que falhou como pai durante muito tempo. Ele admitiu que estava tão obcecado em sobreviver, em desenvolver suas teorias financeiras e construir o fundo, que foi um pai ausente e distante emocionalmente. Algo que ele tentou reparar ativamente nos anos posteriores. Há também um relato profundamente íntimo nas fontes que mostra as áreas cinzentas da ética com as quais ele teve que lidar na vida pessoal. É o caso da mãe dele. Sim, quando a mãe dele estava em estado terminal, sofrendo muito, ele conta que se ofereceu para ajudá-la a morrer. Ele justificou isso dizendo que, como membro da sociedade civil, acreditava na legalização da eutanásia para aliviar sofrimentos incuráveis e sentir que, como filho, devia essa possibilidade de escolha a ela. No fim das contas, ela optou por ir a uma instituição especializada no assunto para passar os últimos dias. Mas é um detalhe muito cru. Mostra como as grandes questões filosóficas de liberdade e escolha perpassaram até as relações mais íntimas dele. Se fôssemos tentar sintetizar o impacto de George Soros com base em tudo que analisamos hoje, acho que seria justo dizer que ele viveu múltiplas vidas monumentais condensadas em uma só biografia. Ele é o garoto que sobreviveu ao pesadelo nazista aprendendo que as regras oficiais podem ser fatais.
É o filósofo frustrado que encontrou nos mercados financeiros o laboratório perfeito para provar que a racionalidade humana é uma ilusão. É o especulador predatório que humilhou bancos centrais e expôs as falhas do capitalismo globalizado. E, paradoxalmente, é um dos maiores filantropos da história, dedicando a segunda metade da vida e a maior parte da fortuna para tentar construir o tipo de sociedade aberta que foi negada a ele na infância. Ele personifica mais do que qualquer outra figura contemporânea o imenso poder, a influência e as contradições brutais da riqueza extrema no mundo moderno. Sem dúvida. É uma vida que desafia respostas fáceis. E com essa síntese, nós encerramos a nossa investigação de hoje. Agradeço demais a companhia de quem nos ouve em mais esta análise profunda. Mas antes de ir, quero deixar uma provocação que surgiu enquanto estudávamos essas fontes. Algo para o nosso público pensar sobre o futuro. Uma reflexão necessária. O Soros passou décadas e gastou bilhões de dólares tentando construir e defender a sociedade aberta de Karl Popper, baseada no debate racional e na troca livre de ideias. Mas, em uma era dominada por algoritmos de redes sociais, câmaras de eco digitais e campanhas de desinformação impulsionadas por inteligência artificial, a pergunta que fica é a seguinte: será que a própria arquitetura estrutural de uma sociedade aberta ainda é possível? Ou estamos entrando silenciosamente em um novo tipo de sociedade fechada, onde nem mesmo bilhões de dólares de filantropia conseguem quebrar as bolhas que nos isolam? Fica a reflexão para quem acompanha a gente. Exatamente. Até a próxima! Gostou do episódio? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos conteúdos. Até o próximo episódio!